primeiro lugar, muito boa tarde e o agradecimento à organização deste congresso, aos seus organizadores, e a minha intervenção será à volta da teologia política, no fundo, até que ponto, de que modo se poderá falar de uma teologia política em Lutero, e as influências de Lutero, da sua teologia, no pensamento de Jürgen Moltmann, que é um teólogo ainda vivo e se calhar dos teólogos mais influentes dos nossos tempos. Martinho Lutero elaborou uma reflexão teológica em torno do poder político, mas sem que possa, em bom rigor, ser incluído na chamada teologia política, neste nosso texto afirmamos que a teologia luterana foi fundamental para a configuração dos novos rumos da história contemporânea do pensamento teológico. A teologia política, emergente nos finais do século XX, fundou-se no posicionamento luterano da teologia da cruz. Recorrendo a uma das chaves hermenêuticas do pensamento de Lutero, será o conhecimento do crucificado, ou como disse Lutero, a partir do conhecimento do Deus crucificado, que se edificará uma teologia da cruz consequente, essencialmente sociocrítica, vinculada a uma prática de libertação. Assim, contextualizaremos a recente teologia política como praxis transformadora e de exigente exercício da solidariedade com as vítimas da história, com o grito dos povos, com o grito dos mais pobres, com o grito da terra. Nesta abordagem, daremos particular ênfase às expressões da grande influência de Lutero em Jürgen Moltmann, ele protestante e um dos mais importantes teólogos cristãos contemporâneos. Sem que a Lutero seja correto atribuir a gênese da teologia política, no entanto, faz pleno sentido afirmar que foi determinante a sua teologia da cruz para o delinear da teologia da esperança e da teologia política, como também de cada uma das chamadas teologias emergentes, ou teologias do genitivo, como as teologias da libertação, da teologia feminista e da teologia negra. Lutero desenvolveu uma reflexão teológica em torno do poder civil, relevante para a ciência política e na história da teologia, porém distante daquilo que no século XX se passou a chamar a teologia política. Conceito que só nos finais do século XX adquiria um significado bem demarcado no campo da reflexão teológica. As questões presentes no pensamento de Lutero são consequência da sua teologia. Abarca questões de ordem social, ideias políticas, conceitos, uma filosofia política, um pensamento sobre a ética política. Do pensamento teológico de Lutero, com maior alcance político, sobressai a doutrina dos dois reinos e a sua formação política no fragor das guerras dos camponeses de 1524 e 1525. Antes da teologia política, fundada por Moltmann e por Metz, existiram considerações teológicas em torno da natureza e da função do poder político, as suas relações com a fé e com a Igreja. Mas a recente teologia política, já de outra forma, pretendeu assumir a política como princípio hermenêutico supremo de toda a teologia. Correspondeu a uma abordagem sistemática sobre as implicações políticas da fé e o seu horizonte público e também social. Acerca da teologia política, afirmou Jürgen Moltmann que é a compreensão de que existe uma teologia que é consciente da sua própria função política. Porém, importa sublinhar que uma profunda viragem no pensamento teológico e na história contemporânea das ideias resultou do acolhimento do apelo de Lutero para a realização de uma autêntica e radical teologia da cruz. Nesta sequência, a teologia política e as mais avançadas correntes do pensamento da nova teologia emergirão exatamente desta interpretação dialética da cruz e da ressurreição de Cristo. Teologia da cruz é, expressis verbis, uma formulação utilizada por Lutero em 1518, utilizada então pela primeira vez na disputa de Heidelberg, em contraposição à tradicional teologia da glória e para fundamentar a sua doutrina de justificação pela fé, como para a perspectivação do Evangelho libertador.
Tal como Lutero desenvolveu a sua Theologia Crucis enquanto programa para uma teologia crítica e reformadora, as teologias da esperança, prosseguindo a força inspiradora de Lutero, procurarão dar nova resposta à crise da identidade e de relevância de que padecia a fé cristã na história contemporânea. Uma das mais importantes obras de Moltmann intitula-se O Deus Crucificado, a cruz de Cristo como base e crítica da teologia cristã. Neste seu livro, O Deus Crucificado, não por acaso numa clara utilização de um crucial conceito trabalhado por Lutero, Jürgen Moltmann propõe a cruz de Cristo não só como alicerce de uma teologia política, da sua teologia da esperança, mas como o critério de verdade para a teologia cristã. Crux probat omnia. E faz dela o centro e fundamento de todo o que a teologia pode pensar e dizer sobre Deus. Crux sola est nostra theologia. Como afirma Ángel Cordovilla Pérez, na sua introdução àquela obra, O Deus Crucificado, de Moltmann, diz o seguinte: não é possível uma teologia da esperança que não seja atravessada pela cruz e o sofrimento, nem uma teologia da cruz que não seja insuflada da esperança que lhe otorga a ressurreição. Deste modo, um dos traços identitários do discurso moltmanniano é, na fidelidade às propostas de Lutero, a componente dialética, decorrente também da assumida herança do pensamento dialético de Hegel. Se a teologia da esperança começa com a ressurreição de Cristo, a abordagem do Deus crucificado, dessa outra face de Cristo, fará com que o teólogo da esperança desenvolva a ideia hegeliana do imenso poder do negativo. E é aqui que radicará uma das expressões da grande influência de Martinho Lutero. Jürgen Moltmann, em particular no seu livro O Deus Crucificado, ao mesmo tempo que recorrerá a Hegel, servir-se-á da dialética negativa e da teoria de crítica de Adorno e Horkheimer também, porque, como diz aquele teólogo, sem perceber a dor do negativo, a esperança cristã não pode tornar-se realista nem atuar para libertar. E é neste sentido que terá um objetivo: demonstrar com Lutero que a esperança crucificada pode ser esperança da ressurreição. Na sequência da influência de Lutero, mas também de Hegel, Moltmann unirá a expectativa do novo com a teologia da cruz, com o sofrimento, com a paciência da cruz, relacionando-as diretamente numa fundamentada articulação com a teologia paulina da cruz. O imenso poder do negativo afirma-se a partir da cruz de Cristo nos lugares do mais absoluto silêncio e de total abandono. Aí, a cruz de Cristo iluminou de esperança cada um dos crucificados da terra. Diz Moltmann: o crucificado redime esse inferno e creio que aí emerge a esperança, não só junto do negativo, mas por meio do poder do negativo. Há, assim, uma vincada dialética em que se acentua a antítese, a que está vinculado ao novo e, portanto, também a cruz do ressuscitado. Cristo ressuscitado rasga um caminho radicalmente outro, de esperança, que atravessa o nada e toda a negação de perspectiva, projetando ilimitadas possibilidades e horizontes de futuro com sentido realizador. A negatividade da história transfigura-se nas possibilidades iniciadas com a esperança da ressurreição. Nesta escatologia crucis, integrando conteúdos da teologia da cruz de Lutero, configura-se em Moltmann uma hermenêutica dialética que confere uma nova relação entre a história e a escatologia. A existência humana, na obscuridade dos sofrimentos, tão marcada pela força do negativo, contraria qualquer inevitabilidade, erradica todo o fatalismo, contraria o absurdo do nada. A história, nesta dinâmica da escatologia crucis, em Moltmann, caminha para um futuro entrevisto como plenitude, como conclusão do aprofundamento da dimensão dialética da sua teologia sobre o poder do negativo. Diz-nos Moltmann que a cruz, e passo a citar, está erigida no cosmos para dar futuro ao caduco,
firmeza ao volúvel, abertura ao que está firme e esperança ao que dela carece. E, portanto, para reunir tudo o existente e tudo o que já não existe na nova criação. Fim de citação. Assim, a promessa dada na ressurreição de Cristo não explica o sofrimento, mas implica, da parte do cristão, o compromisso na erradicação desse sofrimento. Requer uma intervenção política e libertadora inerente a esta teologia. É a sua componente política, pela sua responsabilidade pública, enquanto dimensão prática, da qual decorrem incumbências e consequências. Sem que a praxis faça com que na teologia predomine o primado da razão instrumental e sem que em Moltmann a teologia se circunscreva a uma teoria da praxis, essa dimensão prática da teologia, sendo essencial, cruza-se com a afirmação de que esta teologia da cruz não só é contemplativa ou racional, é uma teoria prática, com uma sua dimensão doxológica. Mas da aplicação dos princípios metodológicos, e muito em particular deste caráter prático da teologia em Moltmann, em que a esperança cristã implica uma praxis política, dimana uma explícita teologia política, pretendendo a teologia contribuir para a mudança radical da sociedade, extraindo todas as implicações do pensamento teológico, escatológico e da sua teologia da cruz, que esteve também subjacente à abrogação de Lutero. Ao jeito de conclusão, diremos que foi exatamente enraizada na teologia crucis e no cunho dialético proclamado por Lutero que ganhou sentido a moderna teologia da esperança e que, tal como o explicitou Jürgen Moltmann, a teologia da esperança se esboçou como escatologia crucis. Diremos que foi essa memória perigosa da paixão e morte de Cristo, como a designar os fundadores da recente teologia política, que desencadeou a proposta de uma teologia histórica ou dialética. A teologia da cruz de Lutero deu fundamento nos nossos dias, através da sua interpretação da dor do negativo, a uma esperança cristã atuante e libertadora com implicações materiais profundas. Deste modo, a teologia política, a nova teologia da esperança, é procedente do aprofundamento do pensamento teológico de Lutero, do qual derivam novas correntes contemporâneas de adjornamento teológico e, em particular, de uma hermenêutica política do Evangelho.